De Matinta Perê passando pelo Zaori e indo até a Maria Caninana, no Marangatu, a segunda temporada de Cidade Invisível trouxe um destaque a diversas lendas do folclore nacional que não são tão conhecidas assim. Você já tinha ouvido falar da Boiúna, por exemplo? Não? Sim, porque essa lenda esteve presente nessa segunda temporada. Por isso que aqui nesse vídeo a gente vai entender cada uma das lendas abordadas na série, a sua origem, a sua função e como que isso se conecta com a história do personagem nessa segunda temporada. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar de Cidade Invisível. Aqui nesse vídeo a gente vai falar de cada uma das lendas do folclore que vieram nessa segunda temporada, né? Lendas novas que foram abordadas na série, que é pra gente ajudar a concatenar as ideias e a gente entender também as motivações dos personagens. Mas se você está chegando no meu canal através desse vídeo, aqui a gente fala bastante de séries e filmes, então você pode se inscrever para acompanhar meus próximos conteúdos e você pode me seguir no Instagram também para acompanhar a minha lista de transmissão de séries e filmes. Lá eu tô sempre atualizando vocês dessas novidades, né, do mundo de séries e filmes, então me segue por lá que você ainda acompanha o conteúdo exclusivo que eu levo para lá. Vamos começar esse vídeo então falando do Marangatu, que não é uma lenda do folclore, mas que quando eu comecei a assistir a série eu jurava que era. Quando os personagens começaram a falar de Marangatu na série, eu comecei a pesquisar porque eu achava que tinha uma lenda do folclore brasileiro falando sobre esse lugar, sei lá, talvez uma cidade do ouro, mas até que não. Na cultura Guarani e Kaiowá, o Marangatu é uma dimensão espiritual que se manifesta na natureza, né, em lugares especiais na natureza, como cachoeiras, rios, montanhas e matas. Por isso que na série eles chamam o Marangatu de a morada do sagrado, porque é justamente isso, é uma dimensão espiritual, não é um lugar físico, é um lugar espiritual que se manifesta na natureza de forma física. É por isso que quando a Cuca se aproxima do Marangatu com a Luna, ela para, ela fala, não, nós não podemos entrar aqui, né? Ela dá voltas ali, ela fala que aquele lugar é protegido, aí a Luna segura no amuleto dela, no Muiraquitã, se lembra do sonho, continua caminhando junto com a Cuca, e aí sim, elas chegam até o Marangatu. Luna só consegue acessar essa dimensão espiritual porque ela tem ali o Muiraquitã, que é o amuleto do protetor dessa dimensão espiritual. E nesse primeiro episódio da série, né, a Luna fica falando o tempo todo que ela tá sentindo o pai dela ali, que ela lembrou do sonho e que o pai dela tá ali em algum lugar, naquele lugar onde ela chegou, ou seja, no Marangatu. E isso faz muito sentido porque o Eric morreu oficialmente na primeira temporada. O Eric não seguiu em frente, mas ele permaneceu durante 2 anos em uma dimensão espiritual. E a Luna estava sentindo o pai dela ali no Marangatu, que é uma dimensão espiritual na cultura Guarani e Kaiowá. Acaba que a Cuca tira a Luna dali rapidamente, né, dizendo que ela precisa ainda entender quais são as forças que protegem aquele lugar. Aí a Luna sai dali e a Luna fecha um acordo com a Matinta para devolver o pai dela. A lenda da Matinta Pereira tem diversas versões, né? A Matinta também é conhecida como Mati, ou como Matita Perê, ou como Matinta Pereira mesmo, né? Como se fosse um nome português. E o que a maioria dessas versões tem em comum é que a Matinta é uma senhora, né? É uma bruxa que se transforma em um pássaro. Em alguma das versões dizem que ela se transforma especificamente em uma coruja. E aí, na forma desse pássaro, a Matinta vai até a casa das pessoas, pousa no telhado e fica fazendo aquele barulho agourento, né? E para Matinta te deixar em paz, você deve oferecer tabaco a ela. Outras versões da lenda dizem que você pode oferecer outras coisas a Matinta também, como presente, como café, como cachaça, enfim, o que vier aí da sua criatividade. No dia seguinte, a Matinta vem buscar o que você prometeu a ela, e se você não entregar, e se isso não estiver na porta da sua casa, ela te amaldiçoa com os seus poderes de bruxa, e aí pode acontecer tudo de ruim com você, incluindo a morte. Então agora, a gente entende porque na série a Matinta se transforma naquela coruja. A gente entende porque na forma da coruja ela tem aqueles gritos supersônicos, né? Aqueles gritos algourentos, e a gente entende também porque a Matinta sempre volta para buscar o que a pessoa prometeu a ela. Algumas outras versões dessa lenda da Matinta dizem que ela não se transforma em pássaro nenhum, mas que ela é apenas uma velha, uma feiticeira e que vai pulando de uma perna só até a casa das pessoas. Essa modalidade da lenda da Matinta parece que é uma versão da lenda do Saci Pererê. Até porque Matita Perê, que é um dos nomes que a Matinta é conhecida, se parece bastante com Saci Pererê, né? Na série Cidade Invisível, a Jaciara se refere a Matinta como aquela de 1000 faces, dando a entender que a Matinta pode sim se transformar em um pássaro, pode sim se transformar em uma coruja, mas pode se transformar em outras coisas também. A Matinta é uma metamorfa e teve uma cena, inclusive, que a Matinta se transformou na própria Jaciara, mas a Matinta não é a Jaciara, tá? São pessoas
pessoas diferentes, são entidades diferentes. A Jaciara é a pajé ali daquela tribo indígena e a Matinta é essa entidade metamorfa. Foi assim que eu interpretei essas personagens. E depois que Matinta diz à Luna que o pagamento, né, pela promessa da Luna seria a própria Luna, a Luna é presa e é levada até aquela grade, né, aquela cadeia ali naquele subsolo, onde ela fica presa e conhece o Lazo, que é um Zaori. E o interessante aqui é que a lenda do Zaori é uma lenda muito popular, especialmente no sul do país, mas um Zaori não é uma entidade do folclore, como a Matinta, como a Cuca. Não, pode existir 1 milhão de Zaoris. Um Zaori é todo aquele que nasce numa sexta-feira da paixão, numa sexta-feira santa. Segundo a lenda, um arcanjo muito poderoso vem à Terra apenas uma vez ao ano, na sexta-feira santa, e o pó de suas asas afeta a visão de todos os meninos que nasceram nesse dia, e assim todos esses meninos que nasceram na sexta-feira santa se tornam Zaoris. Os Zaoris têm olhos com um brilho especial e enxergam através de objetos opacos. Logo, nada fica oculto para eles. Os Zaoris conseguem encontrar minas de ouro olhando para o subsolo e eles conseguem encontrar também jazidas diamantinas, entre outras pedras preciosas. Tudo que está oculto, um Zaori acha. É uma lenda aparentemente de origem árabe, mas que ficou muito popular na Espanha e acabou sendo importado aqui para o Brasil também, né, sendo mais popular no sul do país, mas ainda outros países que acreditam nessa lenda do Zaori, como Chile e Paraguai. Muito interessante, né, porque eu mesmo nunca tinha ouvido falar do Zaori antes da série, e olha que eu sempre me interessei desde criança pelo folclore nacional, buscava ler bastante sobre essa mitologia nacional. Na série, o Zaori só enxerga ouro, né, aparentemente, e por isso ele acaba se tornando uma peça fundamental para encontrar Marangatu, que é essa dimensão espiritual que tem várias pedras de ouro. Vimos na série que os guardiões do Marangatu eram o Honorato e a Maria Caninana, né, que também atendia pelo nome da Débora. Ambos esses personagens, o Honorato e a Maria Caninana, são personagens que descendem diretamente da lenda da Boiúna. Mas se você não entendeu muito bem esse negócio de Guardiões do Marangatu, aqui no canal eu fiz um vídeo com o final explicado, explicando direitinho o final dessa temporada de Cidade Invisível, e eu vou deixar o vídeo linkado na descrição para você depois clicar e conferir. A lenda da Boiúna é um dos mais populares mitos amazônicos. Essa cobra gigantesca e preta aterrorizava os locais, afundava embarcações, matava pessoas e dizia-se que os olhos da Boiúna desnorteavam os viajantes. A lenda diz que certo dia a Boiúna engravidou uma mulher indígena e dessa gestação nasceram 2 cobras, o Honorato e a Maria Caninana. Mas essas cobras, elas não conseguiam viver em terra, por isso elas foram criadas ali na margem do rio. E quando eles cresceram, eles começaram a ser chamados pelos locais de Cobra Norato e de Maria Caninana. E os gêmeos eram muito diferentes. Enquanto o Honorato não fazia mal a ninguém, ajudava os humanos que caíam na água, né, impedia as pessoas de se afogarem, a Maria Caninana fazia o completo oposto. A Maria Caninana afundava barcos, ela feria peixes pequenos, mas à noite eles se transformavam em humanos. E por conta dessa diferença de comportamento, né, certo dia, Cobra Norato e Maria Caninana entraram em uma briga ali nas margens do rio e o Honorato matou a sua irmã. E enquanto a Cobra Norato estava em forma humana, ele conhecia outros humanos, né? E nessas saídas dele, né, à noite, ele acabou conhecendo um militar que ajudou ele a fazer um ritual que o transformaria para sempre em humano. O ritual funcionou e ele virou humano. A série adaptou essa lenda um pouco diferente, mesclando as lendas da Boiúna e da Maria Caninana em um só personagem, a Débora. E na série, a Jaciara também não menciona quem são os pais desses gêmeos, né? Ela apenas agradece a quem quer que tenha os deixado ali na margem do rio, e aí ambos viram os guardiões do Marangatu. O Honorato morre logo no primeiro episódio da série, enquanto a Maria Caninana, no final, ela se torna a única guardiã desse local sagrado. A Luna acabou ficando presa com o Lazo, mas ela ficou presa com o Bento também. E o Bento faz parte, eu acho que, de uma das lendas do folclore mais famosas do Brasil. Mais famosas do Brasil, não. Mais famosas do folclore global, né? É um mito popular no mundo todo, a lenda do lobisomem. E a série adaptou a versão que é popular aqui do Brasil, né? A versão importada aqui pro Brasil, que diz que o lobisomem é o 8º filho de um casal que teve 7 mulheres. E no seu aniversário de 13 anos, ele se transforma pela primeira vez. Em algumas versões, né, nas versões mais famosas internacionais,
o lobisomem só se transforma uma vez por mês na lua cheia, mas na versão aqui do Brasil, a versão que está no livro lá de Lendas do Folclore do Luiz Câmara Cascudo, o lobisomem se transforma toda terça e quinta-feira. E aí ele precisa passar por 7 cemitérios, 7 encruzilhadas, 7 vilas até voltar à sua forma humana. E o lobisomem também passa em aldeias onde os lavradores ainda não dormiram, porque se o lobisomem for ferido por alguém, se um humano conseguir tirar sangue do lobisomem, tira também dele a sua maldição. Mas se essa pessoa se sujar com o sangue do lobisomem, essa pessoa será amaldiçoada. Então vejam que na versão brasileira da lenda não tem isso, né? Um lobisomem morde o outro também vira lobisomem. Lua cheia, não tem muito isso, que é a versão da lenda mais famosa que a gente já está mais acostumado de ver por conta dos filmes americanos. Como eu falei, há diversas versões dessa lenda, mas eu achei bem interessante que a série adaptou a versão mais abrasileirada dela. E no começo da série, o Bento acreditava que essa maldição era uma maldição, né? Mas no final ele acabou a aprender a viver com os seus poderes e viu que era apenas uma característica dele. Foi também abordado na série a lenda da mula sem cabeça, que é também uma das lendas mais populares do folclore nacional e é uma lenda extremamente machista. Saca só, a mula sem cabeça é uma mulher que foi concubina de um padre. E aí da noite de quinta para sexta-feira ela se transforma nesse animal que relincha muito alto e que galopa pelas ruas assombrando quem ela encontra. A série adaptou essa versão da lenda, mas aí beleza. A mulher que é concubina do padre ganha essa maldição, vira esse monstro e com o padre não acontece nada? Oxe, não foi o padre que quebrou os votos? É o padre que faz os votos de não ter mulher. Então assim, ele que devia se transformar na mula sem cabeça, e não a amante dele. Segundo a lenda, o barulho do galope da mula pode ser ouvido a distâncias enormes. É um galope extremamente violento, e para livrar a mula da sua maldição, a pessoa precisa ser corajosa o suficiente para tirar da mula o freio de ferro que ela leva em sua cabeça. Se isso acontecer, a mula volta a se transformar na sua forma humana e nunca mais se transformará novamente. Outras versões da lenda dizem que para tirar da mula a sua maldição, basta tirar sangue dela, similar à lenda do lobisomem. Essa lenda da mula que a gente conhece aqui no Brasil também é famosa em outros países da América Latina. México, Argentina e alguns outros países também conhecem essa lenda, e todas as versões dessa lenda é muito parecida, né? Todas elas, a mula é uma mulher que foi concubina de um padre. Todas as lendas levam essa questão moral. Eu vou deixar aqui na descrição o link do livro de onde eu tirei a maior parte das informações que eu compus esse vídeo, então se você tiver interesse, depois você pode clicar lá e conferir. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. O que você achou dessa segunda temporada de Cidade Invisível? Coloca aqui nos comentários, que eu sempre fico de olho no comentário de vocês. Deixa o like se você ainda não deixou, porque o like me ajuda pra caramba, e se inscreve no canal se você não está inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.